A partir de agora, a Universitária FM apresenta Jornal da Educação. Você vai conferir no Jornal da Educação desta sexta-feira, 1º de abril. Proifes define eixos do 22º Encontro Nacional e leva pautas da categoria ao MEC. Dia da Educação, mais que celebração, um chamado à luta. A Adurne participa de mobilização alusiva a 1º de maio. Alerta, não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Laís seleciona pesquisadores graduados nas áreas de Engenharia e Tecnologia da Informação. A Adurne lança cartilha digital da saúde docente. Sindicato promove atividade político-cultural com foco na saúde do docente. Jornal da Educação. Olá, boa tarde. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Jornal da Educação. Eu sou o Edinaldo Martins e esse é o seu espaço de diálogo sobre questões postas pelo cotidiano do ensino. Esse programa é produzido pelo Adurne Sindicato. Em reunião do Conselho Deliberativo, o Proifes Federação definiu os 3 eixos temáticos do próximo encontro nacional, que será realizado nos dias 18, 19 e 20 de novembro em Brasília, como explica o professor Wellington Duarte, presidente da entidade. O 22º Encontro Nacional da Federação começou a ser construído com a participação dos sindicatos federados e, evidentemente, estes com relação específica nas suas bases, e consolidamos 3 eixos fundamentais que consideramos essencial para a discussão sobre o futuro desse país como nação soberana e justa. Os eixos são preocupação com a ciência e tecnologia e a inteligência artificial e como ela tem impactado a sociedade. O eixo 2 se refere à questão dos direitos humanos na sua essencialidade com relação à violência contra as mulheres, ao racismo e ao adoecimento de docentes nas instituições federais de ensino superior, algo que precisa ser debatido profundamente. E um terceiro eixo é com relação a um aspecto nosso da carreira docente, das relações de trabalho docente, de como essa carreira e esse trabalho estão sendo impactados pelos orçamentos cada vez mais restritos das instituições federais de ensino superior e de como nós, como federação, devemos encarar essa situação que já acontece há alguns anos, mais de uma década, na verdade. Então, dessa forma, ao propormos esses eixos que foram aceitos pelo Conselho Deliberativo, o Proifes Federação inicia, a partir desse mês, um longo diálogo com sua base, os sindicatos federados, e estes, por sua vez, um longo debate com as suas bases e, consequentemente, tiraremos um documento pautado no equilíbrio, pautado nas condições que nós temos como professores e professoras universitários, para construir um documento que proponha algo novo para esse país, para que ele se torne cada vez mais desenvolvido. Desenvolvimento não é crescimento. Desenvolvimento é a distribuição da riqueza de uma forma justa e nós, do Proifes Federação, encaramos a educação como parte desse processo. Jornal da Educação. Extra Classe. O dia 28 de abril marcou mais um momento importante na trajetória do Proifes Federação, que há mais de 2 décadas representa docentes das instituições federais. A entidade participou em Brasília da primeira mesa setorial de negociação permanente do Ministério da Educação, reunindo representantes da educação básica, técnica e superior. O professor Oswaldo Negrão, diretor do Proifes e presidente do Adurne Sindicato, esteve presente e atualiza sobre os encaminhamentos do encontro. Olá, estivemos essa semana em Brasília na mesa setorial de negociação do MEC. Foi uma mesa muito importante e bastante participativa. Nelas foram tratadas as questões relacionadas à autonomia universitária.
Vale destacar alguns elementos que nós levamos para o debate. Dentre elas, teve um erro na hora da elaboração dessa lei que trouxe muita preocupação, em especial para os professores da carreira EBTT e no processo de eleição, quando foi se tratar especificamente das pessoas, dos professores que podem ser candidatos tanto à reitoria quanto ao cargos de direção. Aqui na UFRN a gente pode espelhar a questão do NEI, da Escola de Jundiaí, Escola de Música, em que nós temos a predominância de professores do EBTT, e na forma como ficou tratada essa lei, eles ficariam impedidos porque na redação ficou como seriam cargos de atribuições onde poderiam ser eleitos professores do magistério superior. E no caso, na redação, a gente entende que deveria estar o magistério federal, nesse caso, para contemplar tanto professores do EBTT quanto no magistério superior. A outra questão muito importante que vale ressaltar é a forma, ou seja, a questão que a gente precisa ainda debater com maiores detalhes é uma modificação na proposta para que o peso dos votos para estudantes, técnicos e professores seja estabelecido. Existe uma compreensão que cada universidade, cada instituto tenha essa autonomia, mas nós precisamos nos debruçar aqui na UFRN, num diálogo com a própria reitoria e com demais representações para que a gente também tenha esse entendimento, e foi recomendado que fosse criado um grupo de trabalho. O MEC aceitou a proposta, então esse grupo de trabalho terá 90 dias para dar esses encaminhamentos técnicos. E por último, nós também levamos como pauta de reivindicação do Proifes Federação e do Adurno Sindicato a criação de um GT específico para o enfrentamento das violências dentro das instituições, visto que nós temos situações de muita violência e que precisa de um enfrentamento específico. Então, nós entendemos que foram muito potentes, a qualificação desse debate e dessa mesa, e no próximo mês já deve ter uma nova rodada de negociação lá no MEC. O dia 28 de abril, Dia da Educação, é uma data para lembrar e valorizar diariamente o papel transformador do ensino na sociedade. Embora não seja oficial por lei, ganhou destaque após o compromisso do Brasil no Fórum de Dakar, em 2000, de ampliar o acesso à educação básica. Mesmo com avanços, o país ainda enfrenta desafios como inclusão social, investimento insuficiente, evasão escolar e problemas estruturais. O 28 de abril, Dia da Educação, consiste em uma data a ser rememorada anualmente e, sobretudo, valorizada e respeitada todos os dias. Esta tem por objetivo trazer à tona o papel extraordinário de transformação e mudança de muitas realidades através do ensino. Embora não seja uma data instituída oficialmente por lei, o Dia da Educação ganhou notoriedade a partir da participação do Brasil no Fórum Mundial de Educação de Dakar, em 2000. Quando o país assumiu o compromisso de ampliar o acesso à educação básica. Apesar dos claros objetivos acerca da ampliação do conhecimento para a população brasileira, o país ainda enfrenta grandes desafios quanto à inclusão social, dentro e fora das salas de aula, recursos financeiros destinados aos investimentos científicos, índices de evasão escolar e defasagem estrutural. É preciso sim celebrar a educação brasileira, sobretudo a educação pública que resistiu e vem resistindo às fortes ameaças ao longo de muitos anos. No entanto, o Adurno Sindicato reforça que a luta necessita ser tão constante quanto a celebração, tendo em vista as reais dificuldades enfrentadas. Neste sentido, a entidade reafirma o seu compromisso na busca por mais direitos aos docentes, estudantes e demais trabalhadores da educação pública brasileira, compreendendo que é através da garantia dos direitos que se faz uma educação qualificada e eficaz para a transformação da sociedade civil. Agenda da Educação. Encabeçada por diversas centrais sindicais de todo o Brasil, o Adurno Sindicato somou-se à mobilização alusiva ao Dia do Trabalhador e da Trabalhadora, hoje, 1º de maio. A data simbólica reafirma a luta por pautas relevantes para a classe trabalhadora, e o ato de hoje, especificamente, trouxe como mote central o fim da escala 6x1.
É o que explica Maria Luísa Guimarães na matéria a seguir. Na manhã de hoje, as centrais sindicais de todo o Brasil estiveram juntas no ato unificado alusivo a este 1º de maio, Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. O Adurne Sindicato esteve presente na mobilização na capital potiguar, reforçando a necessidade da luta pelos direitos de todos e todas as trabalhadoras brasileiras. Representando o sindicato estiveram presentes as diretoras Gilca Pimentel e Vilma Vitor, o diretor Darlio Inácio e o presidente Oswaldo Negrão. A atividade aconteceu com uma caminhada pela Avenida Roberto Freire, com concentração em frente ao Home Center Ferreira Costa. A pauta central do ato seguiu a lógica da luta pelo fim da escala 6x1, pela redução da jornada de trabalho sem redução de salários. Os gritos ecoaram pelas ruas de Natal a fim de expressar a urgência por mais qualidade de vida e condições dignas para quem vive do trabalho. O dirigente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão, avaliou que o ato foi: é um movimento muito importante, é um momento de articulação de representações sindicais e também representações da sociedade civil organizada. Além disso, sobre o fim da escala 6x1, Negrão pontuou: atinge muito fortemente os trabalhadores do comércio e os trabalhadores de serviços, né? E é uma característica aqui do estado do Rio Grande do Norte, da nossa capital, né? Que trabalha fortemente com turismo. E então, né, todos os profissionais que trabalham nos hotéis, nos restaurantes e estabelecimentos comerciais sofrem, mas em especial a gente precisa ressaltar como atinge muito mais fortemente as mulheres trabalhadoras, considerando que as mulheres têm uma dupla jornada de trabalho. Então, a gente fazer essa luta, ela traz mais dignidade para a mulher trabalhadora, mais oportunidade para que exista de fato um final de semana para que os trabalhadores possam se recompor, possam cuidar da sua casa, cuidar da sua família, das suas crianças e também aproveitar a oportunidade para ter lazer, né? E são elementos fundamentais quando a gente pensa na saúde do trabalhador e em todos os desdobramentos, né? Estudos já demonstram, empresas que já tomaram essa opção do 5x2 trazem maior benefício e melhor, inclusive, resultado de participação desses trabalhadores com uma melhor qualidade de vida. Ademais, Oswaldo chama atenção ao que tem sido discutido no Parlamento brasileiro. Então a gente precisa sempre deixar esse alerta da importância para que os trabalhadores tenham muita atenção nas pautas que estão sendo levantadas no Congresso Nacional e no impacto que elas podem trazer de ameaças para os trabalhadores e também para os serviços ofertados para a população. Maria Luísa Guimarães para o Jornal da Educação. Depois do intervalo, não caia em golpes. O Adurne Sindicato não entra em contato com sindicalizados solicitando pagamentos. Laís seleciona pesquisadores graduados na área de Engenharia e Tecnologia da Informação. E ainda, Adurne lança cartilha digital da saúde docente. Sindicato promove atividade política cultural com foco na saúde do professor. Não saia daí, a gente volta com os detalhes em instantes. Estamos apresentando Jornal da Educação. Voltamos a apresentar Jornal da Educação. Estamos de volta e logo no comecinho desse segundo bloco do programa, eu tenho um convite a fazer para você que é professor ou professora da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois bem, o Adurne Sindicato, que historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos, lhe proporciona ainda uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse www.adurne.org.br e confira todas as informações. Jornal da Educação. Atenção, docentes sindicalizados criminosos seguem tentando aplicar golpes na categoria utilizando o nome da nossa entidade. Fique atento.
Informamos aos docentes sindicalizados ao Adurne Sindicato que a entidade não solicita nenhum tipo de pagamento antecipado sobre qualquer ação judicial aos seus associados. Fique atento! Criminosos estão tentando aplicar golpes por meio de mensagens de texto enviadas via WhatsApp e SMS, além de ligações telefônicas. Caso receba em seu celular alguma mensagem via WhatsApp, SMS ou até mesmo ligação solicitando qualquer valor via Pix, transferência bancária e outros, em nome do Adurne Sindicato ou do escritório Amunemassa Advogados, ignore. Em seguida, fale conosco imediatamente para checar as informações. Alertamos, portanto, que os nossos números de telefone oficiais são 84 32 11 92 36 ou 84 991 19 6461 no WhatsApp. Jornal da Educação. Extra Classe. O Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde, o LAIS, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está com inscrições abertas para a seleção de pesquisadores para o projeto de desenvolvimento científico e tecnológico aplicado à regulação do acesso no Sistema Único de Saúde SUS do Estado de Minas Gerais. O processo previsto no edital 004/2026 visa a seleção de pesquisadores graduados em engenharia, cursos da área de tecnologia da informação, administração de redes de computadores ou áreas afins, ciências e tecnologia, com experiência em sustentação, operação ou arquitetura de sistema ou soluções tecnológicas, preferencialmente em ambientes de missão crítica. As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 3 de maio, por meio de formulário eletrônico disponível no site do Adurne Sindicato, www.adurne.org.br. Educação em Pauta. Na última quarta-feira, o Adurne Sindicato lançou sua primeira cartilha digital da saúde, pensada para o público docente. O documento foi disponibilizado junto ao ato político-cultural por uma UFRN que não nos adoeça, e a partir do seu lançamento já pode ser acessado no site e nas redes sociais do Adurne Sindicato. O material foi produzido pelos diretores da entidade, Dimitri Taurino e Oswaldo Negrão, e pelas diretoras Fernanda Gurgel e Rutinéia Diógenes, em conjunto com as demais especialistas Maionara Fabiola Silva Araújo e Jane Carla de Souza. A cartilha é um documento de caráter didático, informativo e reflexivo, desenvolvido com o objetivo de apoiar o professor e a professora nas questões que envolvem uma vida mais saudável e equilibrada. Confira o que o professor Dimitri Taurino detalha sobre a produção do documento. Lançamos essa semana a nossa cartilha de saúde dos docentes da UFRN, a nossa primeira edição. Como já foi dito em outros momentos, o mote ao longo das atividades do sindicato nesse ano vão tratar da questão da saúde docente, e a gente lança essa cartilha essa semana com reflexões, com algumas provocações e com dicas muito interessantes, né, para que o nosso colega docente ele possa baixar no site do Adurne Sindicato, fazer sua leitura e iniciar esse diálogo conosco a respeito de questões que podem estar produzindo saúde ou, contrariamente, produzindo o adoecimento. A gente sabe que o contexto atual nas universidades públicas é um contexto que pode estar produzindo muito adoecimento. E, nesse sentido, o Adurne Sindicato segue atento e acompanhando essa questão e promovendo ações e produções bibliográficas, como o caso dessa cartilha, para munir o nosso docente com reflexões e com dicas. O Adurne Sindicato fechou o mês de abril com uma atividade temática à saúde para o público docente e comunidade acadêmica no geral. O momento foi idealizado principalmente para pensar na saúde do trabalhador e da trabalhadora da UFRN, como detalha Liciane Oliveira na reportagem a seguir. Na última quarta-feira, 29 de abril, o Adurne Sindicato realizou em parceria com a APURNE o ato político-cultural por uma UFRN que não nos adoeça. A atividade reuniu docentes no Centro de Convivência, localizado no Campus Central,
com o objetivo de chamar a atenção da comunidade acadêmica para o cuidado da instituição com a saúde de seus servidores e estudantes. O ato, que contou com a presença de representantes do DCE José Silton Pinheiro e da Central dos Trabalhadores do Brasil, CTB, abriu a sequência de ações a serem realizadas pelo Adurne Sindicato ao longo deste ano, na campanha intitulada A Universidade que Queremos não nos adoece. Como explica o presidente do Adurne Sindicato, Oswaldo Negrão. O tema da nossa ação tem toda a relação com o contexto em que nós vivemos na nossa UFRN, mas também é um contexto brasileiro. Precisamos nos cuidar, porque nós somos os profissionais que formam todas as demais profissões e atividades laborais no nosso Brasil. Para o dirigente, é fundamental que o sindicato pense considerando que a norma regulamentadora número 1 entra em vigor em 26 de maio de 2026. E a nossa universidade precisa se posicionar. Não é possível a gente naturalizar o burnout, a gente naturalizar a violência no trabalho ou qualquer situação em que traga o adoecimento no processo laboral e também o adoecimento que a gente vê hoje crescendo numa escala muito preocupante, que é as doenças relacionadas com a saúde mental. O secretário do Adurne Sindicato, Dimitri Taurino, lembrou que existe um arcabouço jurídico considerável garantindo direitos aos trabalhadores e trabalhadoras que vem sendo sistematicamente atacado. Mesmo diante desse conjunto de direitos e do próprio entendimento da saúde que o SUS incorpora, nós ainda temos uma tragédia de saúde pública sem tamanho. E é por isso que o controle social, na conferência do ano passado, conclamou a sociedade exatamente para discutir a elevação do patamar jurídico e simbólico da saúde do trabalhador para algo do nível do direito humano, que é inadmissível. E com o nível de avanço tecnológico que a gente tem hoje, a gente ainda se depare com colegas, trabalhadores, na educação inclusive, adoecendo e morrendo em função do seu trabalho. Durante a atividade, os docentes sindicalizados puderam fazer a retirada de uma camiseta com o mote da campanha para ser utilizada durante a prática de atividade física. Além disso, em parceria com a Escola de Saúde, foram disponibilizados os serviços de aferição de pressão arterial e HGT. Já o momento cultural ficou a cargo da Orquestra Potiguar de Clarinetas. Liciane Oliveira para o Jornal da Educação. O Jornal da Educação está chegando ao fim, mas antes vamos reforçar aqui a mensagem a todos os professores e professoras da UFRN. Você já conhece os benefícios de ser um docente sindicalizado? Pois é, o Adurne Sindicato historicamente vem fortalecendo a luta em defesa dos seus direitos e ainda lhe proporciona uma série de benefícios. Além de disponibilizar uma assessoria jurídica exclusiva, o Adurne Sindicato conta ainda com uma gama de empresas conveniadas que oferecem descontos que podem chegar a até 30% nos mais variados serviços, como plano de saúde, escolas, academias, seguros e muito mais. Acesse o www.adurne.org.br e confira todas as informações. O Jornal da Educação, produzido pelo Adurne Sindicato, vai ficando por aqui. Eu sou o Edinaldo Martins. Prometo voltar na próxima sexta-feira, a partir do 12h30, aqui pela Universitária FM de Natal. Bom final de semana e até sexta! A Universitária FM acabou de apresentar Jornal da Educação.